Deixa bagunçado. Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus para a nossa primeira noite de não digo evangelismo, né? Um mini evangelismo, né? Só 3 dias de uma semana, mas que todos sejam bem-vindos, que possamos aproveitar, desfrutar da programação, que tudo é feito e unicamente para adorar o nosso Deus, amém? Vamos fazer uma breve oração e já as meninas estarão cantando aqui. Oremos. Grandioso Deus, Pai de eterna bondade, graças te damos, Senhor, por estar aqui nessa noite, agradecidos, meu Deus, pelos teus cuidados que têm sido muitos para conosco. Neste momento, ó Deus, que o Senhor se faça presente neste santo lugar. Abençoe a todos que se encontram, abençoe nossos irmãos que estão vindo, que o Senhor possa estar conduzindo em segurança e derrama teu Espírito, Pai, sobre todos nós. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O nosso evangelismo tem o tema Vida que eleva. Uma vida elevada é aquela que está vazia de si mesmo e cheia do Espírito Santo. É uma vida que desenvolve o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito não apenas nos transforma, mas impacta todos que estão ao nosso redor. Amém? E nesse momento, vamos dar início aos louvores. E eu convido a igreja para cantarmos, apesar de sermos pouco, mas nós temos vozes. E vamos cantar. São mulher. São mulher. É difícil ver que sou capaz de ajudar. No espelho então descubro quem eu sou. Tantos talentos para usar. Vejo mulheres na missão. Da forma como elas são. Missão mulher é viver pra servir, amar, cuidar e construir. Eu vou compartilhar o amor onde quer que for, romper fronteiras e conhecer o meu valor. E ser mulher nessa missão, andar em comunhão, servir a Deus, ser instrumento em suas mãos. Quero aprender com os meus erros e a cada dia melhorar. Onde o Senhor me enviar, eu irei ao mundo todo proclamar. Eu vou compartilhar o amor onde quer que for, romper fronteiras e conhecer meu valor. E ser mulher nessa missão.
esse é o trabalho de toda mulher que está na missão. É falar do amor de Deus às pessoas. E não esquecer que também dentro da nossa casa nós devemos falar diariamente. Vamos cantar mais um, vamos cantar Vitória. Vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Jesus. Ninguém sabe o que eu vivi pra chegar até aqui. As batalhas que enfrentei, as que perdi, as que ganhei, eu jamais desistirei, pois eu sei que é por mim. Desde meio à provação, eu sei que ainda não é o fim. Eu ergo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes de onde meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer. Pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 Ninguém sabe o que eu passei, nem quantas vezes eu tropecei. Foi a mão do meu Senhor que da morte me livrou. Eu jamais esquecerei o que a graça fez por mim. Eu sei bem claro de onde vim, também sei pra onde vou. Eu ergo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes de onde meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer. Pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 As mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes de onde o meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer. Pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 Amém. E agora eu convido os irmãos para ficarem em pé e vamos cantar o hino que é o tema do evangelismo desse ano.
Vamos cantar que a gente ainda não sabe direito. Mas até sábado a gente já sabe. Estou aqui, Senhor. Com esse pensamento, vamos orar ao nosso Deus. Vamos ficar em pé mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos agradecidos por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, pelos milagres, Senhor, pelas transformações de nossos corações e também, Senhor, pela nossa saúde. Queremos aqui agradecer por tudo, Pai, por estarmos na Tua casa, Te adorando e também Te louvando, Pai. Que o Senhor permaneça conosco e também nos fortaleça sempre, Pai. Perdoa nossos pecados, é o que Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Está muito fraquinho. Boa noite, igreja. Louvado seja Deus, né? Estamos aqui em mais um evangelismo do Ministério da Mulher, né? E que Deus esteja, né, abençoando esse momento especial. Queria convidar aqui 4 pessoas para a gente fazer uma brincadeira. 4 pessoas. Se não se manifestar, eu vou apontar. Olha, 2 homens aqui, tem
Precisamos de 2 mulheres para representar aqui, gente. Pois é. Bora. Mais uma. Bora, mulher. Bora, irmã. Vem aqui. Bora aqui, irmã, representar. Uma brincadeirazinha simples. Segura aqui. Segura aqui. Agora, qual é a mão que vocês têm mais habilidade? Esquerda? Então bote o pirulito para a esquerda. Quem for destro da direita. Agora bote a outra mão que está vazia atrás da costa. Agora é o seguinte. Tentem descascar um pirulito só com uma mão. Não pode usar a boca, só a mão. É só os dedos. Vamos contar 30 segundos, gente. 1, 2, 3. Vai. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Amém. 17. Ainda tem mais uma. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Amém. Foi fácil para vocês? Não foi, né? Essa dinâmica é para nos mostrar que a vida não é fácil sozinho, viu? Precisamos sempre de alguém para nos auxiliar. E esse alguém é quem? Jesus, né? E sem Jesus, nada é fácil para a gente. Amém? Obrigados, irmãos. Pode levar o pirulito. Amém. Agora chegou a parte que todo mundo gosta, né? De ganhar presente. A gente vai fazer o irmão vai sortear por nome ou por... É nome, né, irmã? É por nome? Tá. O irmão vai sortear, o irmão Marcelo vai sortear um nome. E a gente vai dar uma lembrancinha. Já, irmão. Que pode vidas transformar. Olha, irmã. Irmã Lucicleia. E eu olhando para ela, e eu disse, meu Deus, será que eu estou olhando errado? Muito em breve Jesus voltará. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Mais um. Bora, irmã. Temei a Deus e dai a honra, a glória e o louvor, pois é chegada a hora do seu juízo de amor. É nosso privilégio a todo mundo anunciar as novas do Evangelho. Por hoje chega, amanhã tem mais. Jesus Cristo vai voltar, que Jesus Cristo vai voltar. Em breve vai voltar.
Alô, som, teste. Boa noite, igreja. Por incrível que pareça, irmãos, passei a semana toda ensaiando, que a irmã tinha falado pra mim já. Aí fui fazer um serviço numa casa, o pessoal tava todo mundo gripado. Parece mentira, minha garganta ontem e hoje amanheceu toda ardendo. Mas vamos tentar, né? Vamos louvar nosso Deus. Ainda tentei dar uma passada ainda agora. Mas eu creio que Deus há de nos ajudar. Para a honra e glória do Todo-Poderoso Deus. Bora, jacaré. Se você souber, pode cantar comigo. Ela é fácil. Essa é a minha vida, saber, irmãos? Creio que Deus me vê todo dia eu chegando até Ele. Que seja sua oração também. Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Isso é verdade. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos, desfaze o que sou, refaz-me outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por Ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu segui, não me salvará. Verdade. Só por Cristo meu Senhor, só por Teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou Teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em Tuas mãos, desfaze o que sou, refaz-me outra vez. Irei sentir Teu coração pulsando junto ao
morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a Ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Que essa seja a sua oração, irmãos. Todo dia, chegue aos pés de Cristo e diga: Senhor, outra vez estou aqui. E que morra o nosso eu e Cristo vive em nós. Deus nos abençoe. Boa noite mais uma vez, né? Que lindo louvor, né? Que morra o nosso eu, né? E Cristo vive em nós. Essa música é uma oração muito forte que devemos refletir na nossa vida diária com Cristo. Muitas das vezes nós estamos alimentando esse eu, né? E Cristo não está vivendo em nós, né? Mas que nós possamos refletir nessa música e deixar Cristo agir na nossa vida. O tema dessa noite, né, diz assim: as duas marcas da fé. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Marcos capítulo 9, versículo 24. Acharam? Amém. Essa história é a história de um pai, né? A Bíblia fala de um pai que procurou Jesus para curar seu filho, né? E lá na passagem diz assim, eu gosto de ir muito antes, porque para a gente entender melhor essa história, né? Eu vou começar do 14 para vocês entenderem. Mas vamos orar primeiro para Deus nos direcionar, né? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, meu Pai. Nessa noite estamos abrindo a tua palavra. Que o Senhor venha derramar teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos entender a tua palavra. Que nós possamos, Senhor, trazer esse aprendizado para o nosso coração e para a nossa mente, Pai. Só tu, somente o teu Santo Espírito, nos dá entendimento diante da tua palavra. Isso é o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui diz assim, a cura de um menino. Olha aqui. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito imundo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando.
Pedia aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puseram. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Olha a frase que Jesus se referiu, né? A homens que estavam com ele, e não tiveram a fé e a capacidade, né, de orar para repreender aquele demônio naquele momento. Então Jesus exclamou: tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando, né? Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? E o pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode. Estamos chegando perto do versículo. Desde a infância, muitas vezes ele tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível no que crê. E agora vem o versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Amém? Naquele momento, a sinceridade da resposta desse homem fez a diferença da fé dele. E quantas vezes nós não temos um punhado da fé que ele teve. Seu filho vinha sofrendo, né, com esse tempo todo, desde a infância. E eu não sei se alguém já viu alguém possesso, mas eu já vi, que a pessoa não tem controle, né, do seu próprio corpo. E como ele fala aqui, jogava ele em cima do fogo, né, e da água para tentar matar. E naquele tempo, os escribas, os estudiosos, né, digamos assim, os que se achavam santificados, né, perante o povo, eles, em vez de acolher essas pessoas, de tentar ajudar, o que eles faziam? Eles excluíam essas pessoas. Porque para eles, endemoniado era alguém, tipo, digamos assim, amaldiçoado. Amaldiçoado. Essa é a palavra certa. Então, naquela época, eles não tinham a ajuda que eles precisavam, de uma oração, né? De um aconselhamento de como lidar com isso. Eles faziam o quê? Excluíam aquelas pessoas. Jesus, naquele momento, percebeu que ele tinha confiança que Jesus poderia fazer algo por ele naquele momento, né? E ali nascia a fé dele. Foi ali que nasceu a fé desse homem. E diante de tanta sinceridade, de tanto, né, ele pedir para Jesus ajudar na falta de fé que ele tinha, é muito assim, emocionante a gente hoje
a gente está passando por um momento difícil, né? Com o filho talvez à beira da morte, ou com problemas mentais, que hoje a gente pode associar essa parte de a pessoa possessa por alguém que tem problemas mentais, né? Não é um deficiente que nasce, como o Cássio nasceu, né? Que nasce com limitações. É uma pessoa doente mental, que no decorrer da sua vida ele adoeceu da mente, que é uma diferença muito grande de uma coisa para a outra, né? E hoje, muitas pessoas não, por ouvir médicos, por ouvir histórias, deixam isso, sabe, só agravar com o passar do tempo. E cadê nossa fé? Olha, Jesus retorna da transfiguração e com o seu filho, né, encontra um pai e um filho em meio aos discípulos impotentes, né, alguém que ele estava praticamente treinando para que quando ele fosse, eles ficassem fazendo a obra, e naquele momento ficaram incapazes de fazer algo por aquele pai, nem mesmo orar por ele. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, né, que o pai pediu, tenha compaixão de nós. Jesus responde: tudo é possível ao que crê. O pai, entre a fé e a insegurança, profere a oração mais humana da Bíblia: eu creio, né? Olha aí. Ajuda-me na minha falta de fé. Só dele dizer eu creio, sem perceber, ele já estava com a fé, né? Jesus curou o menino e fortaleceu o coração do pai, porque fé não é a ausência de dúvida, é confiança apesar dela. A fé verdadeira não exige força, mas rendição. Deus acolhe a fé sincera, mesmo aquela que treme a alma com as pernas bambas. Porque tem muitas vezes que nós trememos ali na base, né? Por causa do tamanho da situação que nós estamos passando. Quem nunca, né, duvidou naquele momento em que você está passando ali por aquela tribulação, aquele momento difícil, e não tremeu na base? A sua fé diminuiu, né? A fé nos conecta a Cristo e liberta do mal e nos dá poder para vencer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não necessita de graça para o dia de amanhã. Considerar que você só tem que ver com o dia de hoje. Para que você vai fazer planos para amanhã, se você não sabe nem se você vai amanhecer vivo? Então, vivemos a nossa fé hoje. Coloquemos elas em prática hoje. Busquemos a Deus hoje. Muitas das vezes a gente fica protelando coisas que você não sabe se você vai estar vivo naquele outro dia. Construindo coisas no seu coração que não elevam a sua vida espiritual nem a sua fé. E Deus tem dito a nós que nós temos que fortalecer a nossa fé diariamente. Vivemos o hoje, fortalecemos o hoje, Senhor. E que amanhã a gente possa amanhecer novamente e nos ajuda amanhã também. Porque o amanhã só pertence a Ele, não pertence a nós. Só Ele quem pode dizer o sim e o não
para nós. Você não necessita de graça para o dia de amanhã, né? Jesus não disse ao Pai, volte quando tiver mais fé, né? Ele poderia ter dito isso para ele naquele momento. Não, você não tem fé, vai orar, vai se fortalecer. Depois, quando tu tiver fé, tu volta que eu curo teu filho. Ele podia ter feito isso, né? Mas ele não fez. Se fosse um de nós, talvez faria, né? Quantas vezes nós não fizemos isso? Mandar alguém ir e quando se fortalecer, voltar. Se você não está lá para ajudar, se foi Jesus, ele pensou em quê? Ajudar a aumentar a fé daquele homem. Ele aceitou o pouco que ele tinha, ou seja, o mínimo de fé, né? Devemos, porém, mostrar firmes e inabalável confiança em Deus. Devemos crer em suas promessas e insistir em nossas petições com determinação inabalável. Aí, voltando de novo para uma pessoa que tem doença mental. Aos olhos dos médicos, não tem cura. Não tem cura. Viu? Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que persistir na petição. Na petição, o que quer dizer? Orar e pedindo, não desistir. Continuar pedindo. Se Deus vai fazer um milagre, aí é Ele quem vai decidir. Mas Ele te diz que não é para você desistir. Você tem que persistir na petição. Amém? Segure minha mão, eu escalo essa montanha contigo. Quantas vezes ouvimos isso? Mas ainda assim, a nossa fé treme no escuro. Quem é que fala isso para a gente? Jesus. Ele só quer que nós seguremos a mão dele naquele momento difícil, né? Quem é que no momento difícil não quer segurar a mão de alguém para se sentir mais fortalecido? A de Jesus é mais firme. Um ser humano, ele pode te largar no meio do processo, largar sua mão. E você, se for num rio, ele larga e você morre afogado, não é verdade? Mas Jesus não larga, não. Ele está ali. Quando ele segura, ele não vai soltar nunca mais. Só vai depender de você, se ele vai ficar firme na tua mão ou não. Porque a decisão acaba sendo quem? Nossa. Por isso é dito que a fé tem duas marcas, uma em cada joelho. Hoje veremos como surge a fé que restaura no homem que confiou, mesmo vacilando, e como todos podemos experimentar com Cristo uma vida abundante de confiança e frutos eternos. O pai estava exausto, o sofrimento do filho era antigo. Lá na cultura judaica, né, como eu já tinha falado para vocês, no primeiro século, a possessão demoníaca era interpretada como algo que causava não apenas sofrimento físico, mas também exclusão social e religiosa. Olha para vocês verem o quanto esse pai estava sofrendo. Né? A descrição bíblica mostra que o menino era atormentado desde a infância, lançando-se no fogo e na água. Curiosamente, esses elementos eram considerados purificadores. Como é que diz assim, os escribas, né, naquela época, esses eram os elementos que faziam a purificação do templo, né? E o inimigo, os demônios usavam isso para matar aquele menino. Curiosamente, esses elementos eram considerados purificadores ou destrutivos na tradição religiosa
da época. Isso indica que Satanás chegava a usar até os símbolos de purificação como instrumento de destruição. Outro ponto relevante é que, segundo a tradição rabínica, o pai era espiritualmente responsável pelos filhos menores, o que significava que aquele pai se sentia profundamente impotente e possivelmente até culpado pelo sofrimento do filho. Era como se a dor do menino também ferisse sua dignidade, como homem, como pai e como crente. Com certeza as pessoas naquela época, né, diziam assim, cadê a fé dele? Ele não seguia, né, a religião ali à risca, e o filho dele é desse jeito, né? Quantos e quantos pastores hoje têm filhos que estão aí problemáticos fora, né, da igreja, e aí a primeira coisa que o povo fala é o quê? Olha aí, é filho do pastor, ó, está perdido. Ele está pregando lá na igreja e ele está perdido, como se a culpa fosse do pastor, né? E sabemos que a culpa é do próprio eu. As nossas escolhas que faz a nossa diferença. Nesse contexto de desespero e fracasso, ele pergunta se o mestre pode. Ele não foi lá e disse assim, cura para mim, Jesus. O Senhor pode fazer algo pelo meu filho? Olha aí a humildade nesse momento, né? E um pai em desespero, sabe, num momento de angústia, ele clama por ajuda. E Jesus responde, tudo é possível que crê, pois é a fé, pois a fé que floresce, não quando tudo faz sentido, mas quando confiamos em quem sabe tudo. E ele confiou em Jesus naquele momento, para libertar seu filho, apesar de todos dizerem que ali já não tinha mais jeito, né? Só a morte salvaria o filho dele. Mesmo assim, ele acreditou. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, foi o que ele disse. Esse clamor foi feito por um pai aflito nas regiões montanhosas da Galileia, próximo ao Monte Hermon, região onde Jesus havia estado pouco antes das transfiguração. A geografia desse momento carrega um simbolismo poderoso. Enquanto no alto do monte Jesus foi glorificado, ao descer, encontrou o caos humano e espiritual que dominava os vales da vida real. Ou seja, quando Jesus desceu, ele estava na preparação lá em cima daquele monte. Então, quando ele desceu, ele encontrou o quê? Paz? Não. Ele encontrou alegria? Ele encontrou o quê? Problemas para resolver, dificuldades. E nesse momento, ele ajudou esse pai que clamava por ajuda naquele momento. Jesus ensinou está lá em Marcos, vamos ler lá em Marcos, capítulo 9, versículo 29. Todos acharam? Diz assim, Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Aí me digam se os discípulos não tinham a capacidade de orar. Eles só não tinham a fé para isso. É verdade? Sem oração, a fé é um mero otimismo vago. Mas com ela, a fé se afirma.
E pelo dom da fé, nós nos tornamos comunicadores do Espírito Santo. Deus espera mais fé. Talvez, mas creio que Ele deseja uma fé mais profunda daquele que ora e crê, mesmo sem ver, mesmo com a alma tremendo, mesmo que você esteja com medo, que você não esteja com uma fé tão elevada, mas no momento que você começa a orar e clamar a Deus, naquele momento, Ele te ajuda a levar a tua fé. E o milagre pode acontecer, conforme a vontade de Deus. Ruth orou durante 50 anos por seu irmão, e ele não demonstrava o menor interesse no Evangelho. Pelo contrário, vivia vícios que devastavam todo ao seu redor. Essa Ruth não é a Ruth da Bíblia, tá? É uma outra Ruth, uma outra história aqui. Essa mulher, ela orou durante 50 anos pelo esse irmão, né? 50 anos não é 50 dias. E ela desistiu? Não. E quantos anos nós estamos orando pela nossa família? Eu já perdi até a conta. Mas não desisto. Aí, pelo contrário, ela vivia, Ela não desistiu. E pelo contrário, ele vivia com vícios, que devastavam todo o seu redor. Mas a sua irmã não desistiu de clamar e interceder. Sua fé marcava seus joelhos todas as noites, até que um dia, pelo poder estremecedor do Espírito Santo, o milagre aconteceu. Aquele irmão, agora bem mais idoso, recebeu seu certificado de batismo das mãos da própria irmã. Amém? Ambos puderam viver alguns meses de alegria e felicidade. Infelizmente, em 2025, ele descansou o sono da morte, aguardando pela fé, aguardando pela fé o retorno de Jesus a este mundo. E olha aí, Essa história é muito parecida com a do pastor Bulhon, que ele era pastor, mas o pai dele não era. E ele orava muito pelo pai dele, toda vez que ele tirava férias que ia para lá. E ele falava de Jesus para ele, e ele era irredutível, mas quando ele estava com 90 anos, ele conseguiu, Ele se converteu. E o pai dele morreu em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, quantos anos o filho não vinha orando por esse pai, E não queria ver o pai dele morrer sem Cristo. E essa história, ela nos mostra isso. O pai do menino não precisava se preocupar com amanhã, nem com a agenda de compromissos ou rotinas futuras. O que ele tinha era o presente da graça no presente do tempo. E ele aproveitou tudo o que tinha. Você não necessita de graça para o dia de amanhã. Fé é dar um passo no escuro, confiando que Ele já está lá. A luz da sua presença já brilha no fim do corredor escuro. E a fé não muda o cenário, ela transforma e atravessa. Lá em janeiro de 2025, um bombeiro chamado Tommy Shine, que é em inglês, que salvou 3 adolescentes de um lago. Você já viu, eu não sei se vocês já viram o vídeo, o filme, E eles caem dentro de um lago congelado e tal, e um dos jovens, os 2 sobrevivem, E um, no começo, é dado como morto, E pelo clamor da sua mãe, naquele momento,
né? Ele volta a ter batimentos, né? Só que aí vem um outro processo. O processo da recuperação. Todo mundo dizia que ele não aguentava, não ia passar de uma noite, né? Todos os médicos não acreditavam. Só que o propósito de Deus naquela noite não era só salvar a vida daquele jovem. Era restaurar a fé da mãe dele e salvar um bombeiro que era incrédulo. E Deus usou aquele bombeiro naquela noite, naquela tarde, para salvar aquele jovem. E automaticamente salvar a si próprio. Porque com todo esse processo que houve, ele conheceu o quão o poder de Deus era grande. Amém? Ele reconheceu, porque no momento em que ele procurava o jovem, né? Não sei se alguns já devem ter assistido, né? Ele ouve uma voz dizendo, mais para trás. Só que ninguém falou isso para ele. O chefe dele não falou, o parceiro que estava do lado não falou. E quem falou? Né? E foi aonde ele cutucou e achou o jovem, né? Talvez se passasse mais alguns minutos, ele não teria a mesma sorte de ser salvo, né? Mas os planos de Deus são extraordinários, que a gente jamais vai, né, achar assim, sensatos, porque são coisas que a gente não vai entender. Somente Ele sabe. Você não necessita da graça para o dia de amanhã, né? Já falei. Ele segue confiando com o milagre. Essa é a fé que resiste mesmo depois de salvar outras vidas. Ela segue confiando quando o milagre parece distante, que é o caso do jovem, né? Todo mundo dizia que ele não ia sobreviver. A fé não afasta tormentas, mas ensina a caminhar nelas. Jesus não exigiu fé perfeita. Ele aceitou a entrega trêmula e esperou o milagre. Hoje, Ele faz o mesmo por todos nós. Você não precisa de fé gigante, só de uma fé verdadeira para dizer, Senhor, me ajuda, porque fé é a força no silêncio, coragem no escuro, confiança no invisível. Talvez você esteja orando por um filho, não sei, né? Por um ministério, por um milagre. Hoje, traga seu, eu creio, e ajuda-me. Até os pés de Jesus. Confesse sua fé, que ela vacila. Confesse os seus pecados. Confie naquele que é firme e segure a mão do Senhor enquanto Ele caminha com você. A fé é condição para a missão. E você deve devolver uma fé profunda que também espera, acredita e aguarda. Ainda que seja por 10 ou 50 anos. Porque fé não é perfeição, é palavra secreta no escuro, é semente que germina no vazio e é suficiente para restaurar vidas e transformar corações. Enfim, por meio de Cristo, é a fé que nos eleva até a eternidade. Amém? Agora eu quero chamar aqui o irmão Wellington, né, para cantar o hino final. E logo após a gente ora. Amém?
Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando eu falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele falou assim: Wellington, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Então diga assim, igreja: pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Isso é verdade, igreja. A fé é você crer no impossível. Não precisa você querer que ela ultrapasse o telhado, porque Deus está ao seu lado. Só abra seu coração com sinceridade. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje, olha, igreja, é você e Deus e mais ninguém. Amém? Que Deus seja louvado. Amém, né? Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite. Que nós possamos, né, ter uma fé sincera diante de Deus, derramar nossos problemas ali, buscá-lo diariamente. Que a sinceridade do nosso coração, Ele já sabe. Naquele momento que você estiver derramando os seus problemas ali, Ele está para segurar a tua mão. Amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa na tua presença, Senhor, nesse início de evangelismo. Só temos a te pedir, ó Pai, nos ajuda a ter uma fé sincera na tua presença, Pai. Derramar nossos problemas, colocar em oração todos aqueles problemas, Senhor, que só Tu podes nos ajudar a resolver. Que só contigo, Senhor, tudo é possível ao que crê. Abençoa, Senhor, nessa noite a Tua igreja, que amanhã possamos estar aqui novamente, Senhor, ouvindo Tua palavra, edificando, Senhor, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a nossa mente. Nos leva para casa, Senhor, confiantes que o Senhor está segurando nossa mão e que não vai largar jamais. Isso é que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.